Bom dia, graça e paz do Senhor, meus amados irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, o Deus grandão, que o céu é o teu trono e a terra ele tem por escabelo dos teus pés. O Deus Altíssimo, que não dorme, mas que tudo vê e tudo contempla. Eu glorifico e exalto ao santo nome do nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, né? Eu me encontro aqui meditando na palavra do Senhor e Deus ministrava no meu coração para mim estar compartilhando com os amados irmãos esta palavra esta qual nós usamos muito na nossa oração, né? Que é o pedido de perdão, né? Nós pedimos muito ao Senhor para o Senhor nos perdoar os nossos pecados, mas o Senhor também requer de nós que nós também liberamos o perdão para os nossos irmãos. Na oração do Pai Nosso, a gente fala: Senhor, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Será que nós perdoamos com tanta facilidade aqueles que têm nos ofendido, assim como nós esperamos o perdão do Deus Todo-Poderoso? Nós falhamos todos os dias, pecamos a todo momento. E quando nós vamos orar, nós falamos: Senhor, me perdoa porque eu te entristeci, me perdoa porque eu pequei contra ti perante os teus olhos, pequei contra o meu próximo. Nós almejamos desesperadamente o perdão do Senhor. Nós desejamos, nós clamamos pelo perdão do Senhor. Mas na oração que Jesus Cristo nos ensinou, na oração que Ele deixou de exemplo para nós, que é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a nós orarmos assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a questão toda é que nós dificilmente praticamos a ordenança, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E é sobre esse tema que eu quero falar nessa madrugada, porque já tem uma semana que o Espírito Santo de Deus é me ministrando no meu coração para mim estar trazendo esse tema sobre o perdão. Porque assim como nós esperamos do Pai, Ele espera de nós. Ele espera que nós sejamos imitadores dele. Ele espera que nós o obedecemos, né? Obedecemos as ordenanças dele. Porque quem é nascido da água e do Espírito, quem nasceu de novo, que está na posição de filhos agora, já não mais de só criatura, porque todos nós somos criaturas, criados pela mão do Todo-Poderoso. Mas filhos, ele tem por filhos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que confessam que só o Senhor é Deus, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e que foi para o Pai e que nos preparou lugar e virá outra vez. Então é necessário nós obedecermos as ordenanças do Senhor. E o perdão ao nosso próximo, o perdão aos nossos irmãos, faz parte das ordenanças de Cristo, para que nós venhamos alcançar a misericórdia. Se nós quisermos ser perdoados pelo Pai, se nós quisermos a misericórdia do Pai, Ele nos ensina que nós também temos que ser misericordiosos, que nós também temos que liberar o perdão. Para não ficar nas minhas palavras somente, eu vou estar lendo alguns textos da palavra do Senhor que vem nos despertar a obediência à palavra de Deus. Em Mateus, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 18, no verso, Mateus 18, verso 15, que traz como título assim: o perdão do pecado de um irmão.
Ora, se o teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, verso 1. Mateus, capítulo 18, versículo 15, perdão, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Glória a Deus, aleluias. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluias, glórias a Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que eu acho maravilhoso da parte do nosso Deus, que Deus é lindo. Ele nos instrui para nós fazermos e Ele ensina como nós devemos fazer, né? Como nós devemos fazer. Aqui, o Senhor, Ele fala, né? No versículo 15, Ele fala o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda-o, né? Repreenda-o, né? E se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Ou seja, se ele te ouvir, está tudo bem, está tudo certo. Mas o que geralmente acontece? Muitas vezes um irmão nos aborrece e se esse irmão pecou contra nós nos aborrecendo, o nosso pecado muitas vezes se torna maior do que o pecado do irmão. Por quê? Porque nós deixamos a ira subir no nosso coração. Nós ficamos remoendo aquele mal que o nosso irmão cometeu contra nós. Nós falamos para todo mundo, menos para aquela pessoa. Nós somos incapazes de chegar, e o que é lindo, que aqui a palavra de Deus nos instrui como que nós devemos fazer. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreendam só você e aquele irmão. Deus não pede para nós sairmos gritando com aquela pessoa, Deus não pede para nós fazermos showzinho na frente dos outros, até mesmo porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser tardio no irarmos. Então, nós não temos que dar show, querer nos aparecer na frente dos outros, corrigindo aquela pessoa, não. O irmão pecou contra nós, muitas vezes, né? É melhor que nós meditamos primeiro, que nós oramos primeiro, que nós pedimos sabedoria ao Senhor nas palavras, para nós irmos até aquele irmão em particular e ter com aquele irmão. E expor para aquele irmão onde foi que ele nos feriu, aonde foi que ele nos machucou, né? A pessoa, ela sabe que ela fez contra ti. Ela sabe que ela causou, né, contra você, que ela te magoou, né? E muitas vezes ela é incapaz de reconhecer isso. Mas quando você vai até ela, em particular, você e ela, porque ela sabe que ela fez, mas se você vai expor ela na frente dos outros, aí toda ação gera uma reação. Uma vez que você vai expor ela, às vezes gritando com ela na frente de outras pessoas, você fez isso contra mim, olha o que você fez. A outra pessoa, ela não vai baixar a guarda, né? Até mesmo por estar na frente de outras pessoas, ela vai querer se sobressair a você. Ela vai querer te humilhar mais ainda. Ela vai querer, né, sair por cima, né? Como diz os ditados populares. Então você não vai conseguir nada. Você só vai conseguir gerar mais contenda, mais confusão, mais aflição de espírito. E aqui nosso Deus é tão lindo, Jesus Cristo, ele fala aqui com os discípulos, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreendam entre ti e ele,
é entre você e aquela pessoa somente. Entendeu? É necessário que você, com sabedoria em Cristo Jesus, né, num momento, né, propício, você chegue para aquela pessoa com sabedoria nas palavras e fale para ela. Fale para ela onde foi que ela te feriu, quais foram as palavras que ela falou que te magoou, que te entristeceu, que abateu a sua fé. E a Bíblia diz assim: se o teu irmão te ouvir, então, olha aqui, e se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Ou seja, você foi até ele com sabedoria, no momento propício, você falou para ele onde foi que ele te feriu. E a Bíblia diz que se ele te ouvir, se ele parou para te ouvir, então você ganhou ele. Então você aquebrantou ele. Quando a Bíblia diz, então ganhastes ele, a palavra de Deus quer dizer que então você conseguiu com que aquela pessoa se redimisse. Você conseguiu, né, quebrantar o coração daquela pessoa. Você conseguiu mostrar a ela onde foi que ela errou. Você não somente alcançou o pedido de perdão daquela pessoa, como, né, aquela pessoa ela se arrependeu diante de você e também diante de Deus. Olha o seu galardão com Deus. Você ganhaste ela para o Senhor, porque você ganhou ela no arrependimento, no aquebrantamento. Ela se comoveu, né? Se ela se dispôs a te ouvir quando você foi até ela, só você e ela não se sentiu envergonhada na frente de outras pessoas. Porque quando você vai exortar uma pessoa, admoestar uma pessoa, se você vai fazer isso na frente de outras pessoas, ela se sente humilhada, ela se sente constrangida, ela se sente como se ela estivesse sendo exposta às outras pessoas. E com isso ela tende a não se humilhar, ela tende a não se arrepender dos erros dela, ela tende a continuar no erro, né? E às vezes pode acontecer até mesmo dela ter o fôlego de vida encerrado e partir para a condenação, né? Então, eu fico maravilhada como que o Senhor, ele é lindo, que ele sempre nos fala o que fazer e também como nós devemos fazer, né? Então, eu fico maravilhada com essa palavra de Deus, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 15, né? E aí, a palavra de Deus diz que Pedro, né, ele pergunta para o Senhor: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Eu devo perdoar ele quantas vezes? 7 vezes? Ele perguntou para Jesus. E Jesus fala: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus quer dizer aqui para Pedro? Né, para Pedro e para os demais discípulos que estão aqui diante de Jesus, né? Se o teu irmão está pecando contra ti, mas ele está se arrependendo com sinceridade e está vindo até te pedir perdão, perdoa-lhe. Aí a gente vai falar: ah, Senhor, talvez a gente possa pensar assim: ah, Senhor, mas aí já é safadeza. A pessoa vai ficar pecando contra mim várias vezes no dia e vai ficar me pedindo esse perdão, aí é safadeza. Então é safadeza nossa também, todas as vezes que nós vamos diante do Pai pedir perdão. Porque Deus é tão lindo que ele não nos corrige sem causa. E ele nos instrui a fazer conforme aquilo que ele faz para nós. Se nós achamos que é impossível nós perdoarmos uma pessoa que vier até nós várias vezes no dia pedir perdão, então, se nós achamos que é impossível para nós isso,
Então também nós estamos limitando o tanto de vezes que o Senhor tem que nos perdoar, né? Porque nós pecamos muito mais do que 70 vezes 7 no dia. Pecamos com maus pensamentos, com palavras, com atitudes, palavras tortas e torpes que saem dos nossos lábios. Pecamos por pouca fé. Pecamos por tantas situações. Deixamos a ira subir no coração. Falamos contra o nosso próximo. Nos sentimos superiores. Nos sentimos muitas vezes melhores do que os nossos irmãos. Isso tudo são pecados que cometemos, né? E que quando queremos receber da parte do Senhor, corremos para o joelho, me perdoa, Pai, se eu pequei contra ti, se eu te entristeci, me perdoa, me perdoa. Queremos o perdão do Pai, queremos a misericórdia do Pai, mas somos incapazes, né? Somos incapazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm machucado, porque às vezes, quem nos machuca, quem nos ofende, são irmãos em Cristo Jesus, que conhecem a verdade como nós, né? A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes, nós somos feridos por pessoas que conhecem a verdade como nós, somos feridos por entes queridos, por pessoas que nós amamos tantos, né? Filhos, às vezes pai, mãe, esposo, esposa, dói, né? Machuca, né? Tem um ditado que diz que a pedrada que mais dói é aquela que vem de perto. Muitas vezes, a ferida, a dor maior é daqueles que estão bem pertinho da gente, né? Do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha. Aqueles que é carne da nossa carne, que é sangue do nosso sangue, né? E nós nos esforçamos para poder perdoar, para poder continuar. Mas muitas vezes, quando a ofensa vem de alguém de fora, de alguém que não conhece a verdade, de alguém que não conhece a palavra de Deus como nós conhecemos, e esse nós achamos que nós não temos que perdoar. Quando a ofensa, quando a mágoa foi causada por uma pessoa que não conhece a Bíblia como nós conhecemos, que não conhece a palavra de Deus como nós conhecemos, aí nós não queremos nem saber, né? Mas é para essas pessoas mesmo que nós temos que liberar o perdão. Porque a palavra de Deus diz, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Como que nós queremos gerar ovelhas para o reino dos céus? Como que nós queremos, né, povoar o céu? Ganhar vidas para Cristo, se nós somos incapazes de demonstrar a diferença. A diferença. Porque quando nós perdoamos um ímpio que nos ataca, que nos ofende, que nos ameaça, nós vamos estar gerando no coração dele um aquebrantamento. Nós vamos estar gerando nessa pessoa, ela vai parar e vai começar a meditar, a raciocinar. Meu Deus, eu se levanto tanto contra aquela pessoa, eu quero tanto mal daquela pessoa, e aquela pessoa é tão diferente, né? E vai gerar muitas vezes um quebrantamento que vai trazer essa pessoa a um pedido de perdão, né? A um pedido de perdão. É necessário nós pedirmos ajuda ao Senhor. Não é fácil perdoar, não é fácil. Não é. Eu vou ler uma outra passagem aqui da Bíblia, na qual, inclusive, os discípulos pedem ao Senhor, se encontra em Lucas, que é concordância, inclusive, com essa passagem que eu acabei de ler. Em Lucas, no seu capítulo 17, Lucas 17, versículo 3 e 4, diz assim, glória a Deus, aleluia, Jesus.
E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Mais uma vez, o Senhor aqui em o Evangelho segundo escreveu Lucas, essa passagem é concordância com a outra passagem que eu acabei de ler. Diz assim: e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos a Jesus: acrescenta-nos a fé. Quando os discípulos falam aqui com Jesus, acrescenta-nos a fé, eles estão dizendo assim para Jesus: Senhor, então nos ajuda. Nos ajuda porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero dizer para os irmãos que verdadeiramente não é fácil. E perdoar não significa que você vai andar junto com aquela pessoa mais. Porque verdadeiramente tem pessoas que até você vai até ela, você exorta ela se dá por arrependida, ela te pede perdão, ela te dá um tapinha nas costas, mas a primeira chance que ela tiver, ela vai te apunhalar novamente. Então, nós não temos que ser hipócrita. Agora eu vou sair perdoando todo mundo, vou sair abraçando, quero todo mundo perto de mim. Não. Tem pessoas que você tem que liberar o perdão, mas cada um seguir o seu caminho. Tem pessoas que você tem que liberar o perdão para ela, para você ficar em paz contigo e com Deus, e para que ela siga o caminho dela também em paz. Para que ela siga o caminho dela em paz. Porque quando nós liberamos o perdão, nós estamos fazendo um bem, primeiramente para nós mesmos. Porque muitas vezes, quando a gente está magoado com alguém, aquilo fica remoendo. Quando você vê aquela pessoa, você se desvia dela, ou você passa por ela e não olha na cara, e aquilo ali fica fomentando, crescendo uma mágoa, um ódio dentro do coração, né? E isso vai te fazendo mal. E nós não podemos prosseguir adiante deixando pendências para trás. Isso é a palavra de Deus que diz, né? Nós não podemos dar um passo adiante deixando pendências para trás. E muitas vezes nós temos que liberar o perdão para alguém que nos feriu, para não ficar pendências para trás. Para nós prosseguirmos para o alvo que é Jesus Cristo, de cabeça erguida, sabendo que não ficou nenhuma pendência com nenhum irmão, né? Com nenhum irmão. A palavra de Deus diz que a ninguém nós devemos dever coisa alguma, a não ser o amor. O amor que Cristo nos ensinou, amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor, nós não devemos nada a ninguém a não ser amar. Amar é uma ordenança do Senhor para com as nossas vidas. Amar ao próximo. Então, o liberar o perdão vai fazer bem para nós mesmos. E quando os discípulos aqui, os apóstolos falam com Jesus, quando ele fala, né? Se o teu irmão, porque muitas vezes também vai acontecer de nós irmos até esta pessoa, somente nós e ela, e muitas vezes nós vamos exortar ela aonde foi que ela nos machucou, aonde foi que ela nos feriu, e ela não vai querer. Conversa. Ela não vai se arrepender. Então, você fez a sua parte com Deus. Você obedeceu. Porque o Senhor fala, se pecar contra ti, vai até ele, somente tu e ele, e exortam. Se ele aceitar a exortação, então você ganhou ele para o Senhor. Mas se a pessoa não aceitar, fique em paz, porque você fez a sua parte segundo a palavra de Deus. Se a pessoa não aceitar a exortação, bate a poeira dos teus pés e saia. Jesus ensinou os discípulos. Antes de Jesus ser crucificado, ele treinou os discípulos, mandou de 2 em 2 nas cidades mais próximas e ele instruiu os seus discípulos.
né? Onde vocês chegar, vocês vão ministrar a palavra. Ali, se vocês for bem recebidos, ali vocês podem comer, dormir e partir pela manhã. Mas se vocês chegar e for mal recebido, saia dessa cidade. Bate a poeira dos vossos pés e sai, porque até a poeira daquela cidade é abominação. Então, se você foi até o irmão, né? Se você exortou o teu irmão e ele aceitou a exortação, se você expôs para ele onde foi que ele te feriu, onde que ele te machucou, e ele aceitou e ele entendeu que ele realmente te machucou, ele realmente te feriu, e se ele abriu a boca e te pediu perdão, abraça ele, se conserta com ele. Não necessariamente você tem que estar agora como amigos íntimos, mas você se consertou com o teu irmão. Mas se você for até ele e ele não quiser te dar ouvido, te ignorar, bate a poeira dos teus pés e saia. E saia de cabeça erguida com a consciência de que você fez a tua parte. Amém, igreja? E mesmo se você não tiver ido até a pessoa que te feriu, mas se ela vier até ti e te pedir perdão, Deus fala, perdoa. Se ele pecar contra ti 7 vezes ao dia, 70 vezes 7, mas se a pessoa vir até a ti e te pedir perdão, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Porque você tem que imaginar que se a pessoa está vindo até ti e pedir perdão, lembra de você de joelho pedindo perdão ao Senhor todos os dias pelos teus erros, pelas tuas falhas, pelos teus pecados. E se você quiser o perdão do Pai Todo-Poderoso, se você deseja a misericórdia do Deus Altíssimo, do Rei da Glória, se você quer que os seus pecados sejam perdoados pelo Senhor, então lembra de ser misericordioso também e de liberar o perdão para aquele que é fraco. A palavra de Deus diz que nós temos que suportar os fracos na fé. Muitas vezes o irmão que está pecando contra ti e vindo até ti pedir perdão, ele é fraco na fé. Ele está precisando da sua ajuda. Ele está precisando de que você, quando você dobre o seu joelho, você interceda por ele. Você peça a Deus para Deus dar mais fé a ele. Para Deus dar mansidão, humildade, temperança e sabedoria para ele. Para que ele também alcance a estatura que você já alcançou. De servo e serva que você já alcançou. Às vezes aquele irmão está pecando contra ti porque ele não conhece tanto a palavra de Deus como você conhece. Ele não conhece a verdade como você conhece. Então ele insiste muitas vezes pecando e é por isso que ele vem te pedir perdão. Porque ele olha para você e muitas vezes ele fala assim, aquela pessoa não merece o que eu estou fazendo, o que eu fiz, eu tenho que me redimir, eu tenho, por isso que ele vive essa confusão na mente de pecar e te pedir perdão, porque é uma pessoa que é fraca na fé, é uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Então Deus fala, perdoa. Porque todas as vezes que você liberar o perdão para essa pessoa que está te pedindo perdão, né? Porque nós sabemos também que tem aqueles que pecam contra nós e nem dão a chance de nós irmos até eles, exortá-los. Eles não aceitam que a gente vai até eles. E eles ficam de longe, querendo o nosso mal. Então, para essas pessoas, é dar pérolas aos porcos. Para essas pessoas, nós temos que bater a poeira dos nossos pés e manter distante delas. Deixar que Deus trate com elas. Né? Nós temos que deixar que Deus trate com elas. Para aquelas que não aceitou ser exortado, que pecou contra nós, e nós fomos até elas e elas não aceitaram, que pecou contra nós, então para essas aí nós temos que, se nós insistirmos, é ficar tentando dar pérolas aos porcos. Para essas pessoas nós temos que deixar elas. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Nós fomos até ela, nós e ela não aceitou, então entrega nas mãos do Senhor e deixa. Agora, se ela aceitou, abraça, perdoa. Mas não significa também ficar bajulando, ficar todo dia como era antes. Porque eu já tive experiência. Pessoas me feriram, me machucaram, né? Eu fui até a pessoa, falei com a pessoa onde é que ela tinha me ferido, tinha me machucado. A pessoa me pediu perdão, nos abraçamos. E não passou muito tempo. 1 ano depois, aquela pessoa estava fazendo pior do que tinha feito antes. Pior. Então, para essa pessoa, dessa pessoa eu me afastei. Porque quando a pessoa não se esforça para se consertar,
né? Foi dada a chance para ela, mas ela não se esforça, muito pelo contrário, faz coisas pior do que já tinha feito antes. Então, nós temos que bater a poeira nos nossos pés e deixar nas mãos de Deus, porque aí é ela com Deus, né? É ela com Deus, né? E eu vou aqui deixar para vocês, como sempre, eu trago alguma passagem da parte do Senhor, mas eu sempre deixo um testemunho, porque eu tenho, em várias áreas da vida, eu tenho testemunhos para dar, né? E de acordo com essa palavra que eu trouxe para a igreja nessa madrugada, eu quero dizer para os irmãos que quando o pai dos meus filhos me largou, que foi embora de casa, tentou me matar e foi embora de casa, então eu fiquei ali, né, com os meus filhos, sozinha, né, sofrendo, e ele de fora me ameaçando de morte. Muitas vezes ele me ligava e falava comigo: se você pedir pensão para os filhos, eu te mato. Se você me atrapalhar e eu ficar com a outra, eu te mato. Eu vou jogar uma bomba aí dentro dessa casa e vou explodir essa casa com você e os meus filhos dentro. Então, era muita... vocês imaginam, eu, serva do Deus vivo, com 2 crianças pequenas para criar, gemendo e chorando na presença do Senhor, ele ímpio, né, me ameaçando de morte. A amante dele me ligava e falava comigo: se ele está comigo é porque eu sou melhor do que você. Usava palavras de baixo escalão, falando das partes íntimas dela, dizendo que as partes íntimas dela eram melhor do que as minhas, por isso ele estava com ela. E eu só fazia sofrer e chorar. Eu vivia atormentada, aterrorizada por ele, né? Aterrorizada. E eu confesso para os irmãos que eu cheguei num ponto de desespero tão grande que eu cheguei a falar com Deus: Deus, mata ele. Eu cheguei a esse ponto. Eu falei: Deus, porque como? Como que eu vou viver desse jeito? Ele me ameaçando de morte. Eu preciso criar os nossos filhos, Senhor. Olha, Deus, o que este homem tem feito comigo? Eu cheguei num momento de desespero tão grande que eu desejei a morte dele, né? Eu desejei que Deus fulminasse aquele homem, né? Porém, né, existia uma diferença entre eu e ele. A diferença é que eu conheço a verdade. Eu conhecia a verdade e ele não, né? Eu conhecia a palavra de Deus. Então, hoje eu tinha uma vida transformada, eu tenho uma vida transformada porque eu conheço a palavra do Senhor, mas ele não, né? Já se passaram 15 anos, 16 anos já que a gente se separou e ele continua ímpio, sem conhecer a palavra de Deus, porque ele não se deu a oportunidade de conhecer a Deus Todo-Poderoso, né? Mas ali tinha 5 anos já que a gente estava separado e por 5 anos eu recebendo ameaças de morte, né? Então eu chorava na presença do Senhor, eu ia para a igreja, às vezes eu passava o culto inteiro chorando e falando: meu Deus, até quando? Até quando eu vou ficar dessa maneira? Até que um dia ele ameaçou que iria tomar os meus filhos de mim. Eu acho assim, para nós que somos mães, tira a nossa vida, mas não toca nos nossos filhos, né? Se tem algo que fere a nossa alma, é falar que vai tirar um filho de uma mãe, é tocar num filho, né? Então, assim, quando eu conheci o meu esposo, ele, para poder me desestruturar, porque ele saiu de casa, foi viver com a amante, mas ele não queria que eu me envolvesse com ninguém. Ele falava comigo: um dia eu volto para você. Então, na cabeça dele, eu tinha que ficar sozinha esperando ele curtir para um dia ele voltar. E quando Deus me deu o meu esposo, que é o meu esposo hoje, né? Ele se revoltou. Ele falou comigo que eu estava traindo a nossa história, que eu não podia me casar com outro homem, que eu não podia fazer isso com ele. Então ele começou a me perturbar, dizendo que iria para a justiça para tomar meus filhos de mim.
Era uma maneira dele era uma maneira dele, como é que eu posso dizer? Me perturbar mesmo, tirar a minha paz, tirar o meu sossego. Ele queria que eu desistisse de me casar com meu esposo, né? Ou seja, eu estava só, já tinha 1 ano e 8 meses que ele estava vivendo com a amante, né? Quando eu conheci o meu esposo. Então, assim, e aí o tempo vai passando, né? E aí, quando ele vê que eu realmente estava refazendo a minha vida, ele começa então a ameaçar que tiraria os meus filhos de mim. E eu, muito desesperada, foi quando eu então comecei a falar com Deus, que era para o Senhor exterminar ele. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, mata ele, Senhor. É o único jeito de eu viver em paz com os meus filhos, né? Então, certa feita, eu estava num culto na igreja, num culto de campanha. Era um culto que acontecia nas quartas-feiras, começava 3 horas da tarde e ia até 10 horas da noite. Então, desse período de 3 horas da tarde até 10 horas da noite, geralmente uns 3 pregadores pregavam, né, nesse culto. Era uma bênção, dava mais de 400 pessoas naquele culto. Era um culto muito abençoado, né? Então, eu sempre fazia campanha, porque abria-se campanhas neste culto de 7 quartas-feiras. Então, assim, acabava uma campanha e começava outra. E eu sempre fazia campanhas, né? Sempre fazia campanhas e sempre ali pedindo ao Senhor, expondo a minha vida financeira, a minha vida profissional, né, a minha casa, a minha família. E nesses momentos que eu estava passando esses processos difíceis aí com o pai dos meus filhos, era assim, era um período no qual toda quarta-feira eu ia para a igreja, eu não tinha vontade nem de voltar para casa, porque ali eu me senti, eu me desmanchava assim nos braços do pai. Era um culto diferente, sabe? Era muito louvor. Deus falava através dos louvores, através da pregação da palavra. Deus usava os profetas dentro da igreja para entregar mensagens particulares para a gente. Então, era algo muito lindo que acontecia por volta do ano de 2005 até 2000, de 2005 até 2016, as igrejas pentecostais eram muito, né, acontecia muitos milagres, era algo muito lindo que hoje não acontece mais dentro das igrejas. Então, assim, eu lembro que num desses cultos que eu estava ali orando e falando com Deus, apresentando o pai dos meus filhos para Deus, apresentando as ameaças que ele estava me fazendo, e eu estava ali desesperada, assim, porque ele tinha falado que ia tomar os filhos de mim. Então eu lembro que num desses cultos Deus usou uma profeta, uma irmã, e ela veio até a mim no local que eu estava dentro da igreja, e Deus falou bem assim, ó, eu tenho bênçãos na palma da minha mão para eu te entregar. Bênçãos guardadas na palma da minha mão, Deus falou comigo. Mas é necessário você liberar o perdão para aquele. A ti cabe perdoar, a mim cabe tratar. Deixa que eu trato com a vida daquele, mas você é necessário liberar o perdão para que eu te entregue as bênçãos que estão guardadas na palma da minha mão para ti. É necessário você liberar o perdão. E Deus falou mais: se aquele insistir em tirar os filhos que eu te dei, ele vai descer à sepultura. Olha, irmãos, vocês imaginam? A resposta que eu precisava de Deus veio ali, através daquela profeta. Deus usa aquela profeta para falar comigo que eu tinha que liberar o perdão. Aí vocês imaginam? Irmãos, imagina, irmãos, você liberar o perdão para uma pessoa que está te ameaçando de morte, para uma pessoa que está falando que vai tomar seus filhos, para uma pessoa que está falando que vai jogar uma bomba e vai explodir você e seus filhos dentro da casa. Não é fácil não, né?
Mas Deus falou para mim liberar o perdão. E não só o perdão. Deus falou que era para mim liberar o perdão e liberar ele, para ele ser feliz com outra pessoa. Irmãos, não é fácil, não. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas do céu. Que Deus, ele nos dá ordem, ele nos ordena, como ele nos ordena para fazer e nos instrui como fazer, né? Aí, irmãos, eu saio da igreja naquele dia e já saí falando assim com Deus: tá bom, Senhor. O Senhor falou que é para mim liberar o perdão para ele. Então, Senhor, o Senhor sabe que eu estou sendo envergonhada no bairro inteiro. O bairro inteiro sabe que ele me largou, que ele me traiu. O bairro inteiro está vendo ele andar de mão dada com outra mulher. Então, Senhor, não deixa eu passar por essa vergonha das pessoas me ver eu conversando com ele. Prepara um momento, Senhor, só eu e ele. Eu falei bem assim com Deus. Prepara um momento só eu e ele, para que eu possa conversar com ele e então liberar esse perdão para ele. Aí, irmãos, passou-se uns 5 dias que Deus tinha falado para me liberar o perdão para ele, meu telefone toca. É um mistério. Aí quem era? O pai dos meus filhos. Aí ele fala bem assim comigo: Neuzi, eu não sei nem como que eu converso, eu não sei nem como eu começo essa conversa com você. Eu não sei como fazer essas coisas. Aí eu virei para ele e falei assim: eu já sei o que você quer fazer. Aí ele: como que você sabe o que eu quero fazer? Eu falei: eu sei. Você quer me pedir perdão. Aí ele falou bem assim, pelo telefone: mas como que você sabe disso? É isso mesmo. Eu falei assim: porque Deus falou comigo. Deus falou que era para me liberar o perdão para você. Mas eu pedi a Deus que Deus preparasse um momento só eu e você. Aí ele começou a me falar. Eu estava andando na rua, vindo do serviço. Uma senhorinha parou na minha frente. Uma senhorinha da cabeça toda branca, daquelas de coquezinho. E ela parou na minha frente e falou bem assim comigo. Isso ele me contando por telefone. Ela falou bem assim comigo: você fez uma pessoa sofrer muito. E é necessário que você peça perdão para essa pessoa. Porque o mal que está acontecendo com você só está começando. Porque o que está acontecendo com você é porque você fez essa pessoa sofrer. É necessário que você peça perdão para ela. Olha, irmãos, olha como que Deus é lindo. Deus usou uma senhora no meio da rua para falar com ele que ele tinha que me pedir perdão. É lindo demais o nosso Deus, né? E aí, quando ele fala comigo isso por telefone, ele me contou isso chorando por telefone. E aí eu falei com ele, Deus falou. Falei, agora você vai me escutar o que eu tenho que te falar da parte do Senhor. Falei, Deus falou que é para mim te liberar o perdão e que é para mim te liberar para você ser feliz. Eu falei, se eu não fui a mulher que consegui fazer com que você fosse feliz do meu lado, eu te libero para você ser feliz com quem você quiser e te perdoo de todo o mal que você me fez, te perdoo de todas as ameaças que você me fez, mas eu quero te fazer um pedido. Me deixa em paz. Para de me ameaçar de morte. Para de me xingar, porque ele por telefone ele me chamava de desgraça, me falava vários nomes feios, sabe? E eu falei isso com ele por telefone. Eu falei, para de me xingar. Para de me ameaçar de morte. Eu preciso estar bem para criar os nossos filhos. Eu preciso de ter paz para poder criar os nossos filhos. Então, irmãos, Deus preparou este momento. Ele me pediu perdão e eu liberei o perdão para ele, segundo o Senhor me ordenou. E a partir daquele momento, irmãos, começou a acontecer muita coisa boa na minha vida. Muita coisa boa, assim. Quando Deus falou comigo que ele tinha bênção nas palmas da mão dele para ele me entregar, eu comecei a ver essas bênçãos acontecer a partir do momento que eu obedeci o que Deus me ordenou, que era para me liberar o perdão. Né? Deus falou assim, a ti cabe perdoar, a mim cabe tratar. E eu comecei a viver as bênçãos que o Senhor tinha nas palmas da mão para me entregar, e ele começou a viver o tratado de Deus. E foi feio, tá?
foi feio, o tratado que ele viveu, a pessoa já tinha 6 anos que ele estava com ela traiu ele tinha feito vasectomia, ela traiu, engravidou de outro homem, ele tentou matar ela, a vida dele virou uma derrota. Eu não vou nem continuar, é muita coisa que aconteceu para lá com ele, entendeu? Agora, na minha vida, né? A minha vida. Deus me deu minha filha, Deus me deu condição de prosperar financeiramente, Deus me deu condição de ir em concessionária, tirar carro, edificar casa, criar os meus filhos, né? Quando ele foi embora de casa, um tinha 5 aninhos de idade e o outro tinha 9. Hoje um está com 24 e o outro está com 20, 2 homens formados, né? Então, assim, Deus é fiel, irmãos. Quando Deus ordena, ele se responsabiliza. Quando Deus manda nós fazermos e nós obedecemos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Do mesmo jeito que Deus disse para mim, a ti cabe perdoar, a mim cabe tratar, Deus está falando com você que está assistindo esse vídeo agora. Deus está falando para você, perdoa. Perdoa, a ti cabe perdoar, a Deus cabe tratar. Se alguém te feriu, se alguém te machucou com palavras, Deus fala para você, vai até essa pessoa, só você e ela, né? E faz ela saber onde foi que ela te machucou, faz ela saber onde foi que ela te magoou. E se ela aceitar que ela realmente te magoou, então perdoa ela, abraça com ela, libera o perdão. Não significa que vocês têm que ser melhores amigos ou melhores amigas, mas obedece para o seu próprio bem. Porque quando você obedecer às ordenanças do Senhor, Deus vai ver que você fez a sua parte, né? E Deus vai te honrar. Porque se você quer que Deus perdoe as suas falhas, os seus pecados, nós também temos que perdoar, assim como a oração do Pai Nosso, né? Como a oração do Pai, na oração do Pai Nosso, nós falamos o quê? Perdoai os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas muitas vezes nós pronunciamos o Pai Nosso com a nossa boca, mas nós não praticamos, né? Nós não colocamos em prática, porque não é fácil. Não é fácil liberar o perdão, não é fácil. Tanto é que os apóstolos falam com Jesus, quando Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti e vier contra ti várias vezes no dia de pedir perdão, perdoa. E aí os apóstolos falam, Senhor, acrescenta-nos fé. Esse acrescenta-nos fé, eles estão, na verdade, falando assim, Senhor, então o Senhor nos ajuda, porque nos capacita para isso, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas Jesus, se a gente continuar lendo essa passagem em Lucas, Jesus fala assim, se a fé de vocês, quando eles pedem para Jesus acrescentar a fé para eles, ele fala, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, então vocês ordenarão aos montes que eles mudem de lugar e assim eles os farão. Então, né, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Nós somos capazes, sim, de perdoar, nós somos capazes, sim, de socorrer até mesmo aquele que nos quer mal. Muitas vezes aquele que quer nos derrubar no buraco, o Senhor nos coloca, às vezes, para estender a mão para ele não cair no buraco, né? Nós, com Deus, sozinho nós não podemos, não. Sozinho, se o irmão nos faz mal, nós queremos que ele morre. Nós queremos que ele morre. Nos machucou, nos feriu, eu quero bem? Não. Mas se é a vontade do Pai, nós temos que ser imitadores de Cristo. Se é uma ordenança do Senhor, que nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido, então nós temos que perdoar. E sozinho é difícil, mas se nós pedimos, Senhor, então o Senhor me ajuda. Prepara uma situação, então, né? Prepara uma situação. E como a palavra de Deus nos instrui, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, só você e ele. Não vai na frente de todo mundo, não. Né? Vai até aquela pessoa, você e ele. Pede a Deus para preparar esse momento. Entendeu? E Deus tem vitória para você. Deus me faz saber que aqui tem uma irmã que está muito magoada. Está magoada com um parente. Né? Está magoada com a mãe, especificamente. Né? Tem mágoa no coração contra a mãe por coisas que aconteceram na trajetória da vida até aqui. Né? Mas Deus manda te dizer, perdoa a tua mãe, foi no ventre dela que você foi gerado. Se você vive hoje,
Mesmo que ela errou com você, que ela falhou, mas foi através do ventre dela que você veio na terra dos viventes, que você está aqui. Se você é o ser humano do bem que você é, entendeu? Você tem qualidades dela. O sangue dela corre nas suas veias, entendeu? O sangue da sua mãe corre nas suas veias, né? Porque nós temos 50% de cromossomos do pai e 50% dos cromossomos da mãe, né? 50% da sua natureza você puxou da sua mãe. Então Deus manda te dizer, libera o perdão para sua mãe. Não deixa sua mãe partir sabendo que você tem mágoa dela, não. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. Então, né? Tenha um momento só você e ela. Chora se precisar chorar. Fala para ela as vezes que ela te magoou com palavras que te feriram a alma. Deixa ela saber. Porque para que a sua mãe também alcance a salvação é necessário ela se consertar com você. Em nome de Jesus Cristo, Deus manda te dizer. Se conserta porque Jesus Cristo está vindo buscar a igreja. Não perca a sua salvação por causa de mágoa no seu coração e nem deixa o teu próximo partir para o inferno porque pecou contra ti e não teve a chance de se redimir. Dá a chance a essa pessoa de te pedir perdão, de se redimir. Em nome de Jesus Cristo. A ti cabe perdoar, a Deus cabe tratar. Deixa que Deus trata. Deus tem a forma dele de tratar e fazer aquela pessoa se arrepender dos pecados dela e fazer aquela pessoa vir até a ti e te pedir perdão. Em nome de Jesus. Eu encerro aqui esse vídeo desejando a graça e a paz do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira, sobre o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo para o qual o Senhor olha com olhar peculiar, povo que tem gemido e chorado nas madrugadas, que tem subido os montes, que tem jejuado, que não tem negado a fé, que mesmo diante de todas as circunstâncias tem crido, assim como Jó creu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Nós temos que ter essa fé de Jó. Nós não podemos, né, fraquejar. Tá difícil, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus vier, achará fé na terra? Nós temos que nos esforçar para que haja fé em nós. Nós temos que ir de fé em fé, de glória em glória, pedindo ajuda ao Pai. Que o Espírito Santo de Deus não solte as nossas mãos. Que o Espírito Santo segura firme as nossas mãos e não nos deixe olhar para o lado nem para trás. Nós devemos prosseguir olhando para o alto, que é Jesus Cristo, de onde vem o nosso socorro. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe através desse testemunho, através dessa palavra. Que você alcance a sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.